Você já foi tratada como o erro de uma família que vive de aparências? Eu fui. Me chamo Clara Morgan, filha de Evelyn e Richard Morgan, nomes respeitados entre os círculos sociais de Chicago. Para quem via de fora, éramos uma família tradicional, abastada, bem conectada. Mas por dentro, era um império de aparência sustentado por hipotecas, dívidas e uma adoração cega por meu irmão, Nathan, o gênio incompreendido das startups fracassadas. Enquanto eu trabalhava em uma livraria e vivia de forma simples, meus pais bancavam o luxo do primogênito. Sempre que Nathan falhava, alguém encobria. Sempre que eu vencia, era como se nada tivesse acontecido. Até que um dia, minha mãe apareceu na minha loja, sim, aquela livraria pequena e charmosa que ela sempre fez questão de ignorar, com olhos marejados e uma expressão que misturava pânico e expectativa. Clara, querida, precisamos conversar sobre algo importante. Traduzindo, eles estavam com problemas graves. Sentei com ela na sala dos fundos. Ela tentou uma abordagem gentil no início, do tipo que você sabe que vem seguida de um pedido absurdo. Seu pai e eu estamos passando por uma fase difícil. Uma das empresas de Nathan não deu certo de novo. Precisamos que você nos empreste um dinheiro, só um pouco, até resolvermos tudo. Um pouco, no caso, era algo em torno de $75.000. Ah, claro. Dinheiro de bolso. Expliquei calmamente que aquele pouco era quase tudo que eu tinha. Que aquele dinheiro estava reservado pro meu aluguel, pro meu futuro. Mas ela não quis ouvir. Mas e quanto ao evento de Nathan? Vai ser no Norurai. Metade da elite de Chicago vai estar lá. Se não fizermos uma entrada à altura, será o fim da nossa reputação. Sério. A mulher estava mais preocupada com uma entrada triunfal no evento do que com a execução da própria casa. Respirei fundo. E disse não. Ela se levantou, trocando a expressão desesperada por raiva pura. Como você pode ser tão egoísta? Depois de tudo que fizemos por você? Essa foi a gota. Me levantei também, mas com firmeza. O que exatamente vocês fizeram por mim, mãe? Ela congelou. Literalmente. Como se estivesse tentando buscar no fundo da alma uma lembrança legítima de algo relevante. Mas não havia nada. Nós, te demos uma boa casa. Educação. Educação que eu paguei com empréstimos estudantis. Os mesmos empréstimos que vocês se recusaram a coassinar porque estavam ocupados financiando a terceira tentativa de aplicativo de delivery do Nathan. Ela regalou os olhos. Isso não é justo. Nathan tem visão. Ele só precisa de apoio. E eu? O que eu tenho? Realidade? Isso não conta? Você é cruel, Clara. Cruel. Porque eu disse não. Pela primeira vez na vida. Desculpa, mãe. Saia da minha loja. E por favor, não me peça dinheiro de novo. Ela saiu batendo a porta. Literalmente. Entre ameaças e ofensas sussurradas. Mas naquele momento, eu estava em paz. Porque, pela primeira vez, eu estava jogando o meu jogo. Naquela mesma noite, o telefone tocou. Era meu pai. Clara, precisamos discutir isso como adultos. Sua mãe me contou que você foi, digamos, inútil hoje. Pai, eu não posso te dar minhas economias, escute aqui, mocinha. Esta família tem uma reputação. Não podemos ter a casa executada. Sabe o que isso faria com a posição do Nathan? Sim. Tudo girava em torno de Nathan. Sempre. Ele acabou de comprar um Porsche, pai. Talvez ele possa ajudar. Isso é diferente. Aquilo foi um investimento no futuro dele. Ele precisa projetar sucesso para alcançar sucesso. E eu? Meu futuro não importava? Você trabalha numa livraria, Clara. Seu futuro já está meio definido, não está? Mas o Nathan, ele tem potencial real. Aquelas palavras. Potencial real. Se eu ganhasse $1 por cada vez que ouvi isso, eu mesma teria comprado aquele Porsche. Suspirei. Sinto muito, pai. Não posso ajudar. Então você não é mais minha filha.
E a ligação caiu. Fiquei ali, em silêncio, encarando as luzes da cidade da minha cobertura, sim, cobertura, mas eles não sabiam disso. Achavam que eu ainda morava naquele estúdio apertado. E assim era melhor. Porque em breve, eles descobririam exatamente quem era a filha inútil da família Morgan. E não seria em um almoço de domingo. 2 semanas depois, recebi uma notificação incomum no meu e-mail pessoal. Audiência de petição de falência, caso número 2847, Morgan Enterprises. Eu pisquei, li de novo, e sorri. Não porque a ruína da minha família me dava prazer, mas porque, finalmente, o teatro tinha acabado. E agora? Agora era a minha vez de subir ao palco. Para entender o que aconteceu até aqui, preciso voltar 3 anos. Quando minha avó Eleanor faleceu, ela me deixou tudo. O patrimônio, os investimentos, as ações, os imóveis. Tudo em meu nome. Ninguém sabia. Ela fez questão disso. Só disse uma coisa na última carta que me escreveu. Quem te subestima quando acha que você não tem nada, merece ver quem você é quando tem tudo. Ela sempre teve um dom para frases dramáticas. A verdade é que, em segredo, eu reformulei o império da vovó. Renomeei a holding dela para Urai Investments, uma homenagem ao sobrenome dela de solteira, Urai. Comecei a adquirir pequenos ativos, depois ativos maiores. E um dia, tive a chance de comprar dívidas. Muitas dívidas. Inclusive as da minha própria família. A hipoteca da casa dos meus pais. Minha. Os empréstimos pessoais? Também. As pendências de cartão de crédito, garantias empresariais e até a dívida judicial da startup Visionária do Natan? Assinados, selados e em minha posse. Mas eles não sabiam disso. Até o dia da audiência. Eu cheguei cedo, discretamente. Usei um terno Chanel, discreto, mas elegante, e prendi o cabelo num coque baixo. Me sentei na última fileira da sala do tribunal, esperando o momento certo. A juíza Wheeler entrou pontualmente e iniciou os procedimentos. Caso número 2847. Petição de falência da família Morgan. Os meus pais estavam à frente, ao lado de Nathan, todos nervosos, mas mantendo a pose. A juíza continuou. Vejo que o representante do credor está presente. Por favor, identifique-se. Era minha deixa. Me levantei com calma. Os saltos ecoando no silêncio da sala. Sim, meritíssima. Claro, Urai Morgan, representando Urai Investments. O efeito foi imediato. Minha mãe virou o rosto tão rápido que quase deslocou o pescoço. Meu pai empalideceu. E Nathan deixou o celular cair no chão. Pela primeira vez na vida, ninguém tinha palavras. Clara. Minha mãe sussurrou, como se meu nome fosse uma maldição. Bom dia, mãe. Pai. Nathan. Meu pai se levantou de súbito, mas o advogado puxou de volta, desesperado. Senhor Morgan, mantenha a ordem no tribunal, disse a juíza, impassível. Continuei. Meritíssima, a Urai Investments detém todas as dívidas pendentes da família Morgan, incluindo hipoteca da residência principal, empréstimos empresariais e dívidas de cartão de crédito. O montante total é de aproximadamente 12,7 milhões de dólares. Nathan gritou. Isso é impossível. Clara trabalha em uma livraria. Sorri, com a calma que só 3 anos de estratégia podem oferecer. Na verdade, sou dona da livraria. E do prédio. E da maior parte do quarteirão. Também sou CEO da Urai Investments, que anteriormente Eleanor Urai Enterprises. O burburinho na sala foi instantâneo. Todos se lembravam vagamente da lenda empresarial Eleanor Urai. Mas ninguém sabia que sua neta era sucessora. E agora, ali estava eu, com os documentos em mãos, pronta para a virada final. Meritíssima, não estou aqui para exigir pagamento imediato. Tenho uma proposta. O silêncio na sala era absoluto. A juíza assentiu. Meus pais estavam congelados. Nathan olhava para mim como se eu tivesse virado uma miragem. Retirei uma pasta e abri o acordo. Estou disposta a reestruturar todas as dívidas pendentes sob as seguintes condições.
Primeiro, os privilégios financeiros de Nathan serão encerrados imediatamente. Ele precisará de um emprego real. Nada de startups. Nada de investimento imaginário. Nathan pulou da cadeira. Você não pode fazer isso. Eu sou seu irmão. E você é um adulto funcional de 33 anos que vive como um adolescente milionário com o dinheiro dos outros. Sente-se, Nathan. A juíza bateu o martelo. Ordem no tribunal. Continuei. Segundo, meus pais deverão se submeter a aconselhamento financeiro e controle de orçamento supervisionado. Terceiro, venderão a mansão e se mudarão para uma residência mais modesta, já adquirida por mim. O rosto da minha mãe estava coberto de lágrimas e rímel escorrido. Meu pai, imóvel. Talvez, finalmente, entendendo que o fundo do poço tinha chegado. Ele tentou protestar. Você é nossa filha. Não pode nos tratar assim. Me aproximei, olhando nos olhos dele pela primeira vez sem medo. E vocês são meus pais. Mas por 20 anos me trataram como se eu não valesse nada. Zombaram do meu trabalho, rejeitaram minhas conquistas e jogaram todos os recursos no Nathan, como se eu fosse invisível. O silêncio foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Mas ali, naquele tribunal, eu estava de pé. Inteira. E eles, finalmente expostos. Vocês se lembram daquele dia em que pediram minhas economias? Perguntei, olhando diretamente para meus pais. Aqueles $3.000 que acharam que eu tinha guardado em uma conta qualquer? Minha mãe balançou a cabeça, entre soluços. Nós demos tudo a você? Não, mãe. Você deu tudo ao Nathan, respondi com firmeza. Eu? Eu construí isso sozinha. Ou melhor, com a ajuda da única pessoa que acreditou em mim desde o começo, vovó Eleanor. A sala estava em silêncio, como se até as paredes estivessem tentando absorver tudo aquilo. Ela me ensinou que o verdadeiro caráter aparece quando as pessoas pensam que você não tem nada. E vocês me mostraram exatamente quem são, nessas condições. A juíza Wheeler examinou a proposta de reestruturação com atenção. Depois de alguns minutos, ela levantou os olhos. Os termos são justos. Consideravelmente mais generosos do que os procedimentos de falência padrão. A família Morgan aceita os termos propostos? O advogado do meu pai se inclinou e cochichou algo apressadamente. A verdade era clara, não havia saída. Ou aceitavam, ou perdiam tudo. Minha mãe assentiu, em silêncio. Nathan cruzou os braços, mas não disse nada. Meu pai hesitou por um momento. Depois, finalmente, acenou com a cabeça, sem olhar para mim. Excelente, disse eu, enquanto abria outra pasta. Aqui estão as chaves da nova casa. Um apartamento de 3 quartos em Lincoln Park. A mudança será amanhã pela manhã. Me virei para o meu irmão. Ah, Nathan, a concessionária já foi informada. O carro esportivo foi recolhido. Em seu lugar, entregaremos um Toyota usado. Automático. Econômico. E com seguro pago, por um mês. Depois disso, é com você. Ele bufou, e olhou para o chão, derrotado. Pela primeira vez na vida, ele não tinha controle de nada. A próxima hora foi um turbilhão de papéis, assinaturas, juramentos e silêncios constrangidos. Meus pais não me dirigiram uma palavra. Nenhum olhar. Mas eu via tudo na postura deles, vergonha, raiva, e talvez, só talvez, um fiapo de arrependimento. Nathan saiu furioso assim que pôde. Provavelmente para correr atrás de alguma conta que já estava congelada há semanas. Eu o conhecia bem demais. Terminei de assinar os últimos papéis e saí da sala. Mas antes que pudesse alcançar a porta, ouvi passos rápidos atrás de mim. Era minha mãe. A voz dela, pequena, quase infantil. Por que você nos deixou cair tanto antes de mostrar a verdade? Parei. Me virei devagar. Respirei fundo. Porque vocês precisavam aprender. Disse com calma. Dinheiro não é o que torna uma pessoa valiosa. Nem aparência. Nem status social. Eu queria que você soubesse como é ser julgada pelo saldo da sua conta bancária, e não pelo seu caráter.
Ela baixou os olhos. Pela primeira vez, parecia humana. E agora? Você vai nos perdoar? Isso depende de vocês. Respondi. A casa que comprei é confortável, segura. O novo orçamento é razoável. Não luxuoso, mas digno. O que vocês farão com essa segunda chance, é escolha de vocês. Caminhei até o meu carro. Não era mais o Honda Civic antigo que minha família costumava menosprezar. Era um Mercedes elegante, silencioso, que eu mantinha guardado. Ainda assim, abri a porta com a mesma calma de quem não precisava provar mais nada a ninguém. Mas antes de entrar, me virei mais uma vez. Ah, mãe, lembra daquele vestido azul que você queria que eu usasse na festa do Natan? Ela assentiu, confusa. Comprei a empresa que o fabricava no ano passado. Eles descontinuaram aquele modelo. Era horrível. O olhar no rosto dela foi o verdadeiro encerramento de um capítulo. 3 meses se passaram desde aquele dia no tribunal. Ainda me lembro de como me senti ao sair daquela sala, como se uma tonelada tivesse sido retirada das minhas costas. Eu não era mais a filha rejeitada, a irmã invisível, o peso morto da família Morgan. Eu era Clara Morgan, CEO da Uri Investments. Dona da livraria onde minha história começou. Dona da minha história. E a vida, pela primeira vez, começou a se ajeitar do lado de cá também. No escritório, as coisas iam de vento em popa. Eu estava liderando novos projetos, investindo em pequenos negócios sustentáveis e abrindo linhas de microcrédito para mulheres empreendedoras, aquelas que, como eu, foram desacreditadas pelas próprias famílias. E em casa? Bem, a paz finalmente tinha endereço. Meus pais se mudaram para um novo apartamento em Lincoln Park. Longe da mansão com colunas gregas e mais perto da realidade. E, surpreendentemente, eles estavam se saindo bem. Mantinham o orçamento, frequentavam as sessões de aconselhamento financeiro sem protestar, e o que mais me surpreendeu, começaram a fazer trabalho voluntário. Minha mãe, na cozinha de um abrigo. Meu pai, dando aulas básicas de contabilidade para jovens. Era pouco, mas era um começo. Natan, por outro lado, ainda tentava processar o novo mundo em que vivia. Tinha conseguido um emprego em uma empresa de tecnologia. Não como fundador, nem como gerente, mas como assistente de suporte. Isso mesmo. O gênio das startups agora atendia chamadas e resolvia problemas de conexão de internet. Ele odiava, claro. Mas estava aprendendo que nem todo trabalho é palco, nem toda conquista tem holofote. E eu? Eu estava redescobrindo o silêncio. Descobrindo o prazer de caminhar até a livraria de manhã, abrir as janelas, sentir o cheiro dos livros e lembrar de quando minha avó lia para mim, sentada no chão, com uma xícara de chá na mão e um olhar cheio de fé. Ela dizia que um dia eu entenderia o poder do invisível. Que o mais valioso nem sempre brilha, mas sustenta. Ela estava certa. Na minha mesa do escritório, coloquei um novo porta-retrato. Uma foto antiga, meio desbotada, de mim e da vovó Eleanor em frente à sua livraria favorita. A mesma que agora levava meu nome. E atrás da foto, o bilhete da última carta que ela me deixou. Às vezes, as pessoas mostram seu verdadeiro eu só quando pensam que você não tem nada. Mas lembre-se, Clara, o verdadeiro poder não está em possuir, mas em escolher quando revelar. Aquele bilhete era meu lembrete diário. De que, mesmo quando tudo parece ruir, a gente ainda pode construir. Mesmo quando o amor nos falta, podemos semear respeito. E mesmo quando a dor vem da nossa própria família, ainda é possível criar um novo caminho. Nosso. Sem pedir licença. Sem precisar de permissão. Só com coragem e um pouco de memória. Tem dias que eu ainda acordo com a sensação de estar vivendo uma história que não é minha. Como se tudo tivesse sido tirado de um livro que alguém deixou esquecido em uma prateleira e eu, por acaso, tivesse aberto nas páginas certas. Mas então eu lembro. Não foi acaso. Foi escolha. Escolhi não revidar com gritos. Escolhi o silêncio estratégico. Escolhi não pedir aceitação. Escolhi respeito. Escolhi não me esconder mais. Escolhi existir por completo, com tudo que me disseram que eu não era, e com tudo que eu aprendi a ser.
As pessoas acham que poder tem a ver com dinheiro, com status, com vitórias visíveis. Mas o verdadeiro poder é saber esperar o tempo certo para se levantar. É ter a chance de esmagar e escolher reconstruir. É ter a oportunidade de dizer eu venci, mas preferir dizer vamos recomeçar. Eu poderia ter deixado minha família perder tudo. Ter assistido de camarote à falência daqueles que me diminuíram por anos. Mas não foi isso que minha avó me ensinou. Ela me ensinou a vencer sem pisar, a erguer sem gritar, a recomeçar sem precisar provar nada para ninguém. Natan ainda não fala comigo. E talvez demore. Ou talvez nunca aconteça. Meu pai ainda me olha com um misto de orgulho ferido e vergonha sincera. Minha mãe, bom, ela me mandou uma carta outro dia. Escrita à mão. Curta, direta, quase fria, como sempre, mas com uma frase que fez meu coração tremer. Você venceu do seu jeito. Talvez seja a hora de aprendermos com você. Talvez. Talvez eles mudem. Talvez não. Mas eu mudei. E isso basta. Hoje, eu caminho com leveza. Entro na livraria, tomo meu café, converso com clientes, assino contratos, lanço novos projetos, tudo com a consciência tranquila de quem não precisou gritar para ser ouvida. De quem construiu algo grande, em silêncio. Porque se tem uma coisa que aprendi com tudo isso é que a liberdade não está em fugir da dor, mas em transformá-la. E o poder está em saber que, mesmo quando o mundo nos chama de invisíveis, nós ainda podemos mudar o final da história. Meu nome é Clara Morgan. E essa foi a minha virada.